Olá, bem-vindo, Deus abençoe você, que bom poder estar com você, que bom poder entrar no seu santo e abençoado lar, poder abraçar você, ser abraçado também por você, com a graça de Deus, para você muita alegria, muita paz, muito amor, muitas bênçãos, muita saúde. E é claro, por falarmos em saúde, já está no ar o seu programa Vida e Saúde, esse programa que você já sabe como funciona, essa marca registrada, a união entre a fé e a medicina, a fé, a espiritualidade, a ciência médica caminhando juntas. E claro, nós somos os maiores beneficiados disso tudo. Sabe por quê? Porque, primeiro, a gente vai conhecendo como funciona essa máquina, o nosso organismo, esse presente que Deus nos deu, a vida. E vamos também conhecendo aquelas doenças que tentam tirar a nossa paz, o nosso sossego, o nosso bem-estar, a nossa tranquilidade. E o programa Vida e Saúde, ele é muito mais bonito quando você interage conosco. Já está nos estúdios do Vida e Saúde, ela é nutricionista, ela, olha só, doutora em clínica médica pela Unicamp, professora universitária em gastronomia, está fazendo pós-doutorado também na Unicamp, Aline Castal de Sampaio, nutricionista, que maravilha! E ela veio hoje para falar um pouquinho alimentação no inverno, por que a gente engorda tanto, por que a gente custa a fazer exercício, o que significa esse negócio de caloria, tudo isso hoje você vai aprender. Mas para ficar muito mais interessante, é claro, a sua participação é fundamental. O telefone você já sabe, 0 operadora 19 3871 9620, 19 3871 9620 para você ligar e interagir conosco. Se você preferir, pode mandar um e-mail videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. A nossa produção, é claro, com a sua eficiência, preparou uma matéria. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para depois com a nutricionista Aline, para darmos início ao nosso bate-papo sobre alimentação e calorias no inverno. Vamos à matéria. A gente sabe muito bem que com a queda das temperaturas fica ainda mais difícil manter o peso ou perder aqueles quilinhos indesejados. A alimentação do inverno traz algumas armadilhas e por isso eu estou aqui com a nutricionista Edna Sakamoto, que vai tirar algumas dúvidas a respeito das transformações que o inverno causa na nossa alimentação. É verdade que com a queda das temperaturas o nosso corpo necessita realmente da ingestão de algumas calorias a mais. Isso, porque no inverno, a temperatura do ambiente, ela está mais baixa. Então, normalmente, você tem que manter a nossa temperatura corporal estável. Então, se eu preciso manter o meu corpo em 36, 37 graus, eu estou perdendo calor para um ambiente que está mais frio. Portanto, eu preciso de mais energia para repor essa queima de calorias, né, em função da temperatura mais fria. Segundo a nutricionista, se não houver cuidado e controle com a alimentação neste período do ano, é provável que a pessoa adquira peso. O segredo está no equilíbrio, já que as tentações são grandes. Você falou de algumas tentações de inverno. Quais são os alimentos típicos dessa estação? No inverno, normalmente, a gente consome alimentos que vão nos aquecer, né? E a maioria desses alimentos são extremamente calóricos. Por exemplo, os fondis, as sopas cremosas, os chocolates quentes, os cappuccinos, né? Então, são os escondidinhos, são alimentos que têm bastante carboidrato, então bastante amido e também bastante gordura. E Edna, existe alguma forma de substituir determinados alimentos? Eu posso esquentar o meu corpo sem necessariamente ingerir mais calorias. Por exemplo, ao invés de você fazer um cappuccino ou um chocolate quente, eu posso substituir essas bebidas quentes por chás, né? Então eu posso fazer chás com frutas, com especiarias que vão me aquecer, nutrir, né, também, e aumentar a produção de calor. Um exemplo, por exemplo, seria o chá verde com limão e gengibre. Outra substituição típica do inverno são as saladas cruas por vegetais cozidos. A nutricionista alerta que a imunidade cai no inverno e, por isso, esses alimentos são extremamente necessários. E é fisiológico aumentar a ingestão, a fome aumenta, só que eu preciso fazer escolhas mais sensatas para matar a minha fome, né? Porém com nutrientes, para que eu não tenha, ao final do período, um desequilíbrio metabólico. Foi essa a lição que Débora aprendeu depois de ter feito a cirurgia bariátrica.
A dentista teve seus hábitos alimentares completamente transformados e na estação mais fria do ano não passa mais vontade. O inverno sempre foi perigoso pelas delícias do inverno e as delícias que o inverno pede, né? As comidas mais quentes que são extremamente calóricas e deliciosas. Mas depois que você passa por um processo de reeducação alimentar, você aprende que você pode comer de tudo em pequenas porções e isso deixa de representar um perigo e uma tentação para você. Muito bem, é a matéria sobre hoje alimentação no inverno, com a graça de Deus, parabéns aí aos que fizeram produção, direção da matéria, muito boa, muito ilustrativa. Mas estamos já ao vivo, gente, ela já está aqui nos estúdios, ela é médica, é nutricionista, né? Professora nutricionista, professora de nutrição, né? Aline Castaldi Sampaio, doutora em clínica médica pela Unicamp, professora universitária em gastronomia. Que maravilha. Hoje aqui para falar um pouquinho sobre o que você ouviu um pouco nessa matéria, a gente vai entrar detalhe por detalhe, caloria e tudo mais, alimentação no inverno. Aline Castaldi Sampaio, professora nutricionista, seja muito bem-vinda, que prazer recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Obrigada, o prazer é meu, agradeço muito o convite. Estou aqui para ajudar, para solucionar, para esclarecer, para dar boas informações. Nossa, vamos lá. Eu tenho certeza que quem está em casa já aumentou o volume do televisor para não perder nenhuma de suas explicações. Tomara. Então vamos no começo, assim, por que esse período, né? O que faz, né, que no inverno a gente coma mais? Existe uma diferença na temperatura, naturalmente, e isso reflete dentro do nosso corpo. Então, é como se o nosso corpo precisasse desprender um pouco mais de energia para superar essa diferença de temperatura que acontece externamente ao nosso corpo. Então, a partir do momento em que ele tenta regular essa temperatura interna do nosso corpo, ele desprende um pouco mais de energia, ou seja, a gente gasta um pouco mais de caloria. No inverno, então, a gente gasta mais energia? Exatamente. Em torno de 10%, um pouco menos, isso varia um pouco de pessoa para pessoa, mas que existe um pouquinho de gasto a mais, isso existe. E por que a temperatura faz com que a gente também não faça tanto exercício, é a vontade de não sair de casa, é melhor ficar embaixo das cobertas, enfim, e isso faz com que a pessoa ficando embaixo da coberta, televisão ligada, fome, etc., e aí os quilinhos estão chegando, hein? No inverno é mais comum a preguiça, a pessoa ficar mais em casa. Então, não é porque estamos no inverno que precisa se acomodar. Okay. Não. Inclusive, por isso que eu até falo, as nutricionistas, elas ganham mais dinheiro, as academias ficam mais cheias no verão, porque as pessoas querem correr atrás do prejuízo do inverno. Enfim. Exatamente. E não, isso deve ser uma rotina, deve ser um hábito, isso deve fazer parte da rotina da pessoa. Gente, você viu que já está aqui a nutricionista, se tem alguém no Brasil que entende um pouco dessa questão de caloria, de nutrientes, de alimentação, está aqui, é a sua oportunidade, não perca tempo aí, vá ligando, só não vale deixar sua pergunta para o final, eu já sempre digo aqui, você sabe, vem aquele calhamaço e pergunta um montão de e-mail, aí não vai dar tempo, ela não vai ler a sua pergunta, você vai ficar triste porque você não vai ter a sua resposta e eu também vou ficar triste porque não vou poder te ajudar. Na medida que estão chegando e-mails pelo videsaude@rs21.com.br, eu vou encaminhando. Na medida que estão chegando perguntas pelo 1938719620, eu também vou encaminhando aqui a Aline Castaldi Sampaio, que ela é nutricionista, viu? E nós também fomos às ruas também, com a graça de Deus, e o programa é tão dinâmico que nós fomos às ruas para ver quais são as curiosidades do Santo Povo de Deus. Vamos soltar uma pergunta da rua aí, doutor? Vamos lá. Oi, meu nome é Henrique, eu gostaria de saber se é mais fácil ganhar peso no inverno e o porquê. Muito bem, Henrique, está acompanhando o programa. Por que geralmente é, né? Acho que recapitulando um pouquinho, por que a gente ganha peso, né, no inverno? Na verdade, seria uma boa oportunidade para se perder peso, já que o corpo gasta um pouquinho a mais, né? Mas a oferta de alimentos do inverno, ela é muito maior em termos de caloria. Então, os alimentos... Os tipos de alimentos são mais calóricos. O tipo de alimento. Então, existe uma maior oferta de alimentos como chocolate quente, fondis, escondidinho, como se diz na reportagem, sopas mais cremosas, onde se
dependendo do que a pessoa colocar nos ingredientes, se adiciona creme de leite, e tudo isso vai adicionando caloria. E isso, naturalmente, faz com que ganhe peso. Como priorizar, então, essa saciedade, né? Então, como a gente pode priorizar? Então, e o que comer, então? O que comer nessa época de inverno para não ter aquelas gordurinhas a mais, que depois é fácil de ganhar, mas é tão difícil de perder? Olha, a palavra-chave é a moderação. Essa moderação, ela deve existir durante o ano todo, independente se estamos no verão, no inverno. Alimentos integrais são sempre muito bem-vindos e dão essa certa saciedade, porque são alimentos muito ricos em fibras. Então, os pães integrais, o arroz integral, verduras, legumes, já que a salada ela acaba sendo secundária geralmente a gente no come inverno. pouca salada porque ela é mais fria, Mais né? fria. É mais fria. Mas se fazer grelhado, assado, no vapor, ou os legumes cozidos, então ter outras opções para aquecer esse alimento seria uma boa opção. A regra básica é a moderação. É a moderação. É a única regra ou é a principal? Ou tem mais? Eu acho que é uma das principais dentro da nutrição. Até porque se a pessoa tiver a moderação durante a semana, o equilíbrio, chegar no final de semana, ela quiser comer o seu fondue ou alguma coisinha que seja mais calórica, isso também pode acontecer, né? Desde que seja moderado. A professora é nutricionista, né? Nutricionista, professora nutricionista. Assim, por que o nosso organismo, geralmente é o que? É 35 graus a nossa temperatura, gira em torno desse... Por que a gente, no inverno, a gente come porque naturalmente a gente perde essa temperatura e tenta, a gente vai comer para ganhar? Como é que é a regra? Para equilibrar? Para equilibrar essa temperatura que cai internamente do corpo. Então, o organismo, naturalmente, ele vai te trazer uma sensação de mais fome. Porque ele está gastando mais energia dentro dele para equilibrar essa temperatura corporal. Ok. Olha, gente, hoje o assunto é alimentação no inverno, calorias e outros componentes, enfim. Você é uma pessoa que come bastante no inverno, né? Está comendo bastante no inverno, enfim. Aí você chega capaz de dizer assim, olha no inverno eu nem comi tanto, eu ganhei peso, assim, engordei, enfim. Ah, não comeu tanto, é? Então, é a sua oportunidade de você ligar, tirar a sua dúvida, entender de calorias. Está aqui alguém que entende nesse país de alimentação, de nutrientes, enfim, de componentes da alimentação, de calorias. Então, nós vamos chamar o nosso primeiro intervalo, mas na sequência eu já quero ler o seu e-mail e também quero ler a sua pergunta. Vai ligando, vai participando. Você sabe que o programa é seu. E por ser seu, ele volta já só para você. Normalmente no inverno nós esquecemos de nos hidratar porque a gente não transpira tanto quanto no calor. Então a dica é, mantenha a hidratação mesmo no inverno. Se você não conseguir tomar água gelada ou água à temperatura ambiente, troque por chás que aquecem e que também vão veicular fitoquímicos para manter a sua saúde em ordem.